eu prefiro falar, em vez de terceirizar a manutenção, se é possível terceirizar na manutenção. Porque quando você fala terceirizar a manutenção, fica parecendo que você quer pegar toda a manutenção e terceirizar, tá certo? Isso é uma das formas de terceirização que existe na manutenção. Você fazer o que eles chamam de full service, ou então uma terceirização global. Mas o mais comum que a gente vê aqui no Brasil ainda é uma terceirização de algumas atividades da manutenção, tá certo? Essa é a prática que se usa mais, mantendo em algumas funções mais assim preponderantes ou mais complicadas nesse quadro, o pessoal próprio. Certo? Então, você tem uma terceirização de partes da manutenção, principalmente de serviços que assim são menos complicados para a atividade principal da planta e que gerariam indisponibilidade, e mantém alguns desses serviços com o pessoal próprio, ok? Bom, o Brasil, a terceirização no Brasil, ela se iniciou basicamente na década de 80. Certo? Os primeiros movimentos de terceirização na manutenção aconteceram nessa ocasião e começaram assim com a terceirização mal feita, que a gente até chama de empreiteirização, de tão ruim que ela era. Isso foi evoluindo, tá certo? Hoje a gente pode dizer que, em média, perto de 30% da força de trabalho da manutenção é terceirizada. Algumas empresas adotam uma manutenção global, tá certo? Mas a terceirização da manutenção é uma atividade que já está consolidada no país e eu creio que não tem retrocesso. Tá certo? A atividade de terceirização, ela ainda engloba uma outra palavrinha que o pessoal chama de primarização. Algumas empresas, por vezes, voltam para o pessoal próprio ou terceirizam. Muitas vezes é função da não definição da gestão estratégica da empresa, que ainda não está consolidada essa atividade. Podem, tá certo? A gente tem vários segmentos da manutenção que pode ser terceirizado. Eu diria até que todos os segmentos da manutenção podem ser terceirizados. Mas uma das vertentes mais assim, interessantes de terceirização, a primeira é do aspecto técnico. Quando você tem um terceiro que é mais eficaz ou mais eficiente do que você para fazer o serviço. Por exemplo, a área de termografia é uma área plenamente terceirizável. Tá certo? Existem muitas empresas que são boas, que fazem esse serviço muito bem. Quando você tem revisões em grandes grupos geradores, ou então compressores, turbocompressores, tá, possivelmente é melhor se você contratar o fabricante para fazer esse tipo de serviço do que manter um pessoal adequado para fazer isso aí. Todas as atividades podem ser terceirizadas e nós temos algumas coisas que influem negativamente para isso. Por exemplo, se você tem uma empresa em local remoto, a disponibilidade de pessoal para fazer a terceirização é mais complicada. Então isso depende muito dessas variáveis. Bom, a terceirização no Brasil, ela anda juridicamente a reboque do mercado. Certo? Talvez eu falando isso assim, fica parecendo uma forma meio grosseira de falar. Mas o que acontece? O mercado pratica e depois acontece uma lei ou um enunciado para poder fazer aquilo valer. No primeiro enunciado que existiu sobre terceirização, só era possível terceirizar serviços temporários e serviços de vigilância. Posteriormente, esse enunciado foi modificado porque o governo, tá certo? Os órgãos governamentais precisavam de terceirizar. Então, foi feito um enunciado que abria essa chancela e, além disso, foi também permitida a terceirização de atividades meio. Ela não é uma atividade que ainda é assim regulamentada. Inclusive, agora, o pessoal no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, está fazendo uma tentativa de regulamentar esse tipo de atividade. Mas, para você ter uma ideia, nós temos terceirização sob diversas formas. Se você pensar em franchise, por exemplo, tá certo? Todas essas redes de funcionamento, a Hering, tá certo? A McDonald's, esse negócio todo, tudo isso aí é uma terceirização, na verdade. Então, a terceirização no mundo ela é muito forte. Se você pensar, existe até deslocamento, em que um camarada para de produzir o produto no seu país para fazer em outros lugares. Hoje você tem call centers, por exemplo, dos Estados Unidos que funcionam na Índia. Então, esse fato de terceirização é um processo irreversível e está dentro da estratégia de gestão das organizações.